Bom dia a todos e a todas. Nós vamos começar o nosso estudo, né? Nossa unidade 1 vai ser a hidrostática, né? Nós vamos então considerar propriedade de fluidos em equilíbrio, né? Depois vocês têm uma outra disciplina chamada mecânica dos fluidos, que vocês vão estudar os fluidos em escoamento. Aqui, nesse caso, nós vamos dar apenas o caso em equilíbrio. Então, nós vamos introduzir os conceitos de densidade, pressão, empuxo e tensão superficial. E ao final dessa primeira unidade de hidrostática, né, nós queremos que você seja capaz de aplicar os conceitos de pressão, entender o princípio de Pascal e o problema dos vasos comunicantes, definir densidade e explicar o empuxo sobre os corpos, né? Por que um barco não afunda e por que um balão de ar quente sobe, né? Mediante o princípio de Arquimedes. E também resolver problemas envolvendo variações de pressão, problemas com forças de empuxo sobre corpos flutuantes e imersos. Bom, nós começamos com a diferenciação entre sólido, líquido e gás, né? Um corpo sólido ele é definido por ter volume e forma bem definidos, que só se alteram usualmente pouco em resposta a forças externas. Já um líquido tem volume bem definido, mas não a forma, né? Ele mantém seu volume, mas ele vai se moldar-se ao recipiente que o contém. E um gás não tem nem forma e nem volume bem definidos. O gás ele vai expandir até ocupar todo o volume do recipiente que o contém. Bom, líquidos e gases têm em comum, graças à facilidade de deformação, a propriedade de poderem escoar ou fluir facilmente, da onde vem o nome de fluidos. Como nós vamos ver abaixo, os líquidos e gases, né, eles não suportam tensões paralelas à superfície, que a gente chama de tensões de cisalhamento. E essas tensões fazem com que o fluido escoe. Já o corpo sólido, ele pode até sofrer uma pequena deformação, dependendo da força, né? Geralmente uma deformação elástica e no momento que cessa a força, ele retorna à sua forma inicial, né? Se for o caso elástico. Bom, aqui eu cito alguns exemplos onde essa distinção entre sólidos e fluidos não é tão bem definida, né? Isso aqui, mais a título de curiosidade, não é muito o objeto do nosso curso. Vocês têm um curso de mecânica de materiais que vocês vão estudar mais a fundo, principalmente a questão dos polímeros. Mas aqui, para citar alguns exemplos, né, o vidro quente e o piche, eles escoam, mas o escoamento é tão lento que você pode considerá-los como sólido em pequenos intervalos de tempo. O plasma também é considerado o quarto estado da matéria, né? Então teria o sólido, o líquido, o gás e o plasma. E existem outros materiais que se enquadram no que a gente chama de matéria condensada mole, né? Alguns exemplos são argila, sistemas granulares como areia, polímeros como borracha, plástico, espuma, sistemas coloidais e microemulsões como a maionese, membranas, materiais biológicos, géis, cristais, líquidos, etc. Bom, então, uma distinção entre sólido e líquido é no que tange à direção da força, né? Então, nós temos aqui um exemplo
de um corpo sólido é submetido aqui a forças, né? Aqui no exemplo A nós temos uma força normal à superfície do bloco. Aqui também ele exerce uma força normal sobre o chão. E aqui o bloco está colado entre duas paredes e o peso do bloco, né, vai exercer sobre a cola uma força tangencial e a cola também, para tentar equilibrar o peso, vai exercer uma força na direção tangencial à parede do bloco. Então aqui, para definir bem as tensões normais e tangenciais, a gente tem esse exemplo, né? Aqui a descrição: primeiro bloco suspenso por um fio, ele exerce um elemento de superfície sobre um elemento de superfície do teto, uma tensão de tração. Depois, o bloco apoiado no chão exerce sobre um elemento de superfície uma tensão de compressão ou simplesmente pressão. E o bloco que está colado entre as duas paredes, ele exerce tensões tangenciais T1 e T2, também chamadas de tensões de cisalhamento. Tá? Bom, então, como a gente já citou, a diferença fundamental entre sólidos e fluidos está na forma com que eles respondem às tensões tangenciais. No caso do sólido, a força externa pode deformar um pouco a sua estrutura, até que se atinja o equilíbrio com as tensões tangenciais internas e o corpo permanece em repouso. Se a força externa não for muito grande e o sólido voltar à condição inicial depois de retirada, a deformação é dita elástica, né, que são deformações muito menores do que as dimensões do corpo. E um fluido, ele não consegue equilibrar uma força externa tangencial, por menor que seja. E aí, o resultado disso é o escoamento. Então, se eu submeter um fluido a uma tensão tangencial, ele vai escoar, né? Existe uma resistência a esse deslocamento que é chamada de viscosidade, como será estudado no curso de mecânica dos fluidos.